que na aula anterior nós começamos só a primeira, né? Esse você já tem, certo? Confirma para mim, por favor, se você já tem. Deixa eu só copiar um exemplo. Peraí. Tá, tá joia. Ui, desculpa. Pronto. Tô de olho em você, viu, Arthur? Pessoal que tá dando golpe da câmera, eu tô vendo, viu? Vitória, Sofia, Bruno, Cecília. Eu vim só pegar meu caderno que você falou que ia precisar. Tá bom. Vou desligar já já. Júlia Nunes, Maria Eduarda, Luiz, Gabriel, Lucas, Camila, Arthur. Arthur Javier acabou de desligar. Tinha vai ser menino dando birra? Vamos lá, então. Figuras de pensamento. Aqui são algumas figuras de linguagem, continua no mesmo esquema daquelas, linguagem conotativa. A perífrase é aquilo que já se concretizou. É uma característica atribuída a um determinado ser, a um determinado substantivo, só que todo mundo já conhece. Se eu disser assim, nossa, eu vi um leão, um rei da selva, todo mundo já sabe, já se concretizou, é uma característica que já tornou-se presente em nosso dia a dia, que é o leão. Ou a cidade maravilhosa continua atraindo visitantes de todo mundo. Quem é a cidade maravilhosa? Paris? Rio de Janeiro? Paris é a cidade das luzes. Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. Então é algo que já ficou conhecido aqui no Brasil. Sério mesmo? Oi? Que é a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro? É o Rio de Janeiro. É sério mesmo? Sério? Você já foi lá? Não. Mas eu vejo muita reportagem que muita gente morre. Pois vá. É claro que a gente vê os dois lados do Rio de Janeiro, é uma cidade muito grande. Mas vá, aí você vai dar jus a esse nome. Teve uma vez que eu e a Maria Luz foi quase junto. Foi mesmo, quase encontramos lá. Ou você saiu, eu cheguei, você saiu, não foi? Foi. Nós fomos dos mesmos lugares em dias diferentes, né, Bruno? Foi mesmo. Foi. Vá no Rio de Janeiro, que é realmente uma cidade maravilhosa. Próximo, hipérbole. Lembrando que vermelho é o nome, preto é eu tentei fazer uma explicação mais breve possível, tá? Para vocês irem memorizando mesmo. E azul é o exemplo. Como eu gosto, para quem já foi meu aluno e me conhece, sabe que eu adoro uma tirinha, uma charge, um cartoon, uma propaganda, adoro uma imagem, eu procurei colocar pelo menos um de cada. Não sei se eu consegui em todos. Qual que era antes desse, Maria Lúcia? É o perífrase, o leão. Tá É bom. porque é outra matéria, Sofia. Eram as figuras de linguagem, agora são as figuras de pensamento. Tá? Nós colocamos outro título. Geralmente trabalha-se tudo junto, mas a apostila dessa vez separou, então eu resolvi seguir igual. Eu vou separar igualzinho. Gente, a hipérbole é algo que a gente fala pelo menos uma vez por dia. Da 9h20, o que você fala? Estou morrendo de fome. Tá? Então, esse morrendo de fome, você não está morrendo. É um estilo de linguagem que nós utilizamos no dia a dia. Nossa, ele chorou um rio de lágrimas. Dr. Pepper, essa dor de cabeça está me matando. Né? Não quer dizer que está matando, é uma dor de cabeça muito forte. Então, hipérbole é algo que a gente exagera. E a hipérbole é utilizada até no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano. Eufemismo.
Se tiver muito rápido, se quiser que para, tem que ter isso tudo no caderno, tá? Vocês me avisem. Então, vamos lá. O que é o eufemismo? Substituição de termos contundentes por palavras ou expressões menos desagradáveis. Então, quando eu falo assim, ele foi dessa para melhor, a minha substituição seria ele morreu. Olha essa charge. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. O termo fofoqueira, fofoca é muito pejorativo, né? Então, ela utilizou uma nova classificação, uma nova definição do termo fofoqueira. Produtora de biografias orais não autorizadas, tá? Então, eu substituí o termo fofoqueira por produtora de biografias orais não autorizadas. Houve a substituição. Nossa, ele foi dessa para melhor. Ele abotoou o paletó. Tem algumas expressões antigas que às vezes a gente não usa mais, no entanto, a gente conhece, né? Porque às vezes as pessoas falam ainda. Então, isso é o eufemismo, quando você substitui algo que é ruim, algo que é pejorativo, substitui por um termo mais leve, por uma expressão mais leve, algo mais sutil de se falar, tá? Tem usava-se muito, não sei se vocês falam assim. Você conheceu uma pessoa, você fala assim, ele é bonito. Aí, se ele não é muito bonito, a pessoa responde assim, ele é simpático. Então, o simpático, às vezes, seria para substituir. Não, ele não é muito bonito, não, ele é feinho. Então, isso é o eufemismo, quando você tenta suavizar algo que seria rude, algo que seria mais... A gente fala que a pessoa é rústica, no caso, entendeu? Você fala, vocês falam que a pessoa é rústica quando é feia? É. Júlia, você conheceu fulano, você achou ele bonito? Aí, o que você responde? É rústico. É rústico. Ele é rústico. Na minha época era simpático. Entendeu? Aí fala o quê? Rústico. Rústico. Rústico quer dizer que é gente boa, pelo menos? É uma beleza diferente. Simpatiquinho. Entendi. Então, rústico é quando você usa rústico. Isso é o eufemismo. Antítese. Eu vou passar o protetor, você corta minha ondinha, Maria Lúcia. Poxa, você corta minha ondinha toda hora. Tá? Eu não, adoro ver você passar protetor, você passa em todos os meus horários. E ainda usa a luz apagada para não maltratar a pele. Eu gosto de pessoas assim. Eu uso meu espelho quebrado, entendeu? Nossa, você quebrou um espelho, Júlia? Não, Maria Lúcia, eu tenho uma lista. Eu devo ter quebrado a minha vida inteira. 1000 anos de azar. Espelhos. Bruna, Vitória, Maísa, assim, liga essas câmeras. Arthur, tô de olho em você. Júlia Nunes. Maria Eduarda. Maria Lúcia, eu não posso mexer, minha cachorra tá no meu colo. Entende? Não tô numa posição favorável para ligar a câmera. Mas a gente não precisa ver seu colo, não. Não, mas é porque eu tô numa posição que não dá pra ligar a câmera, senão não vai aparecer minha cara, porque minha cachorra tá no meu colo. Gente, eu pego meu cachorro, põe no meu, pra fazer companhia pro seu. Antítese. Eu quero chamar a atenção um pouquinho da antítese aqui. Para vocês não se confundirem. Luísa. Olha só. Antíteses são palavras com sentidos opostos, tá? Então, é bem nítido, ó.
amarga, doce. Tá? São palavras bem opostas. Céu, terra, céu e inferno. Palavras bem contraditórias, bem opostas mesmo. Ou ideias com sentidos opostos. Tá? Quando eu falo uma frase com sentido oposto a outra, também pode ser. Isso é antítese, é oposição. Agora nós temos o paradoxo, que é bem parecido. Tá? Anotem aí o paradoxo. Esse em azul eu gostaria que vocês anotassem. E isso aqui é um poema. Amor é fogo que arde sem se ver, acredito que vocês já tenham ouvido, de Camões, na época do classicismo. É a nossa próxima matéria. Assim que acabarmos as figuras de linguagem, nós vamos trabalhar o trovadorismo e o classicismo. E nós vamos ver essa figura de linguagem. Posso? Ó, a antítese são palavras com sentidos opostos. É mais usado paradoxo do que osímoro, mas eu coloquei osímoro porque pode ser que algumas questões apareçam esse nome no lugar de paradoxo, né? E são nomes bem diferentes dessas figuras de linguagem. Então, é bom sabermos de todas, porque alguns livros usam dizeres diferentes que outros. Figura baseada na contradição. Quando eu digo assim, contradição, para começar, eu tenho uma figura de linguagem aqui logo no primeiro verso. Por isso, até que eu pedi para vocês anotarem isso. Que figura de linguagem eu tenho aqui? Metáfora? No primeiro, metáfora. Metáfora. Amor é fogo que arde sem se ver. Agora na segunda. É ferida que dói e não sente. Observem que doer e sentir não são palavras opostas. Doer e sentir não são palavras opostas, não são palavras distintas. Então, eu não tenho antítese. Só que a ideia, tem jeito de alguma coisa doer e você não sentir? Se não está doendo, você não está sentindo. Se estiver doendo, você está sentindo. Então, isso aqui é uma contradição de ideias. Essa contradição de ideias chamamos de paradoxo, tá? Cuidado que a antítese, ela se prende mais a termos extremamente opostos, são antônimos. Se você quiser até anotar lá na antítese, aqui anterior, são antônimos, palavras antônimas. No paradoxo, não. No paradoxo, são ideias contraditórias. Não tem como você sentir sem doer. Você ter dor sem sentir. Então, aqui eu tenho ideias contraditórias. Essas ideias contraditórias, ferida que dói e não se sente,
Aí aqui eu tenho um paradoxo. Agora, olha aqui. É um contentamento descontente. Contentamento é algo que te deixa contente. O contentamento tem jeito dele ser descontente? Não, isso também é uma ideia contrária. Isso também é um paradoxo. E por último, é dor que desatina sem doer. Tem jeito da dor não doer? Se ela parar de doer, ela não é dor. Você tinha uma dor, você não tem uma dor que não dói. Também é um paradoxo. Só que eu posso afirmar que o poema inteiro eu tenho uma figura de linguagem que predomina nele, que é a metáfora, né? Ixi, não vai caber aqui não. Porque eu dou uma definição do amor. O que é o amor? É fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Eu tenho uma estrofe formada por uma metáfora, e dentro dessa metáfora eu tenho vários paradoxos. Tá? Então, tá vendo a complexidade? Tem que tomar cuidado, porque eu não posso falar que em uma estrofe inteira ela tem uma única figura de linguagem. Pode ser que cada verso tenha um, no geral. Então, cuidado com essas definições aí. Personificação ou prosopopeia. Ô, Maria Lúcia, qual figura de linguagem que é essa? Personificação ou prosopopeia. Mais tarde, devido a tudo que Shea fez de bom aos seus novos comparsas, ele é convidado a participar do ritual de iniciação. Ô, João Otávio. Oficialmente. Desliga seu jornal aí, da manhã. Personificação ou prosopopeia. Vamos lá, então. Personificação ou prosopopeia acontece o mesmo com o paradoxo e osímoro. São dois nomes com a mesma função, tá? São atribuídos a seres inanimados, sentimentos, comportamentos e ideias humanas. Olha aqui. A lua confessou a sua paixão pelo sol, mas ficou triste por não poder vê-lo à noite. A lua confessou a sua paixão. Quem confessa não é uma ação que a lua pratica, é uma ação típica de seres humanos, é um comportamento humano. No entanto, nessa imagem, trouxe referente a uma atitude que a lua fez.
tá? Aqui, ó, as ondas beijavam a areia branca da praia. Quem beija não são as ondas. Então, aqui uma ação atribuída às ondas. Isso é uma personificação. Uma atitude que é uma característica de seres humanos, porém foi atribuída a seres inanimados aí. Isso é a personificação ou prosopopeia. Ironia. Acho que fosse a última. Não é a última. Pessoal, alguém tem notícias do Otávio? Ou ele não tá aparecendo só os meus horários mesmo? Não tem reparado, né? Não. Vocês já devem ter ouvido falar sobre Machado de Assis, né? O grande astro nacional que nós temos aí. E Machado de Assis é mestre na ironia. Eu coloquei um trecho de Mário de Andrade, mas ele tem várias frases muito famosas dentro da literatura brasileira que remetem a essa ironia. Ele tem uma bem conhecida de uma obra chamada Memórias Póstumas de Brás Cubas. Estou até assistindo ao filme dela no segundo ano, que fala assim: Marcela amou-me durante 11 meses e 15 contos de réis. Enquanto ele tinha dinheiro, ela o amou. Depois que o dinheiro acabou, fim no romance. A ironia é a contradição, né, nas palavras, o tom irônico, o tom sarcástico, é depreciação proposital, nossa, me sumiu a palavra, é a depreciação proposital de um termo, de uma expressão colocada dentro da frase. Observem a ironia de Mário de Andrade. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Né? Então, observem a ironia, né? A ironia vem através da comparação, burra como uma porta, um amor. Ele foi irônico ao descrever, ao citar a moça linda a qual ele se refere. A minha felicidade te incomoda? Engraçado, a tua nem me interessa. Bem irônico, bem sarcástico, bem depreciativo, de forma proposital, né? Posso passar? Achei que tivesse acabando. Gradação.
Ó, a gradação, o próprio nome diz, é algo que nos remete a esse uso no nosso dia a dia. Algo que é gradativo, algo que vai crescendo. Só precisa lembrar que pode ser crescente ou decrescente. Gradação não é do menor para o maior, pode ser do maior para o menor também, tá? Aqui eu coloquei do maior para o menor, um exemplo. Em terra, em cinza, em pó, em sobra, em nada. Então, observe que era terra e foi reduzindo até chegar ao nada. Então, não é gradação, pode ser crescente ou decrescente, tá? Esse ritmo crescente, ele vai crescer para mais ou ele vai crescer para menos. Aqui da ideia de grandiosidade. O que é a gradação? Nada mais é do que a enumeração que vai mostrar um ritmo crescente de algo. Prestem atenção que a gradação, ela pode ser com dois termos, não precisa. Aí eu coloquei terra, cinza, eu não, né? Gregório de Matos. Terra, cinza, pó, sobra e nada. 5 situações. Para ser gradação, se tiver 2, já é gradação, tá? Então, em terra, em cinza, em pó, em sobra, em nada. Eu diminuí da terra até chegar no nada. Mas para ser gradação não precisa de ser essas 5 enumerações. Eu posso ter menos enumerações. Outra coisa, esse texto, esse trecho de poema é de um autor chamado Gregório de Matos, que recebe um codinome de O Boca do Inferno, porque ele era extremamente crítico, extremamente irônico. E naquela época, né, ele é da época do Barroco, século XVI, XVII, era muita crítica, causava certa estranheza, então ele foi chamado O Boca do Inferno. Nós vamos falar sobre ele este ano ainda. Apóstrofe. Cuidado para não confundir. Apóstrofe, uma figura de linguagem, ao acento, apóstrofo. Tá? Cuidado para não confundir. Apóstrofe é uma figura de linguagem. Apóstrofo é aquele acento, quando a gente escreve d'água, né? D, apóstrofo, água. Vai cair. A apóstrofe nada mais é do que um vocativo, tá? Vocês já estudaram em língua portuguesa? O que é o vocativo? É o chamamento. Então, é como interpelar, é chamar, é pedir com clamor a ajuda. Ó mar salgado, quanto do teu sal são águas